Bem-vindos todos e todas a mais uma série de mensagens na nossa PIB. Mais uma nova série de estudos, discernimentos, apontamentos a respeito da palavra de Deus. Finalizamos na semana passada as epístolas joaninas, cartas para o mundo perturbado, e a resposta para o mundo perturbado é o amor. E agora, nesse mês das mulheres, nós vamos começar a falar sobre mulheres da Bíblia. E eu espero que seja edificante para a igreja aprender com essas grandes mulheres que se encontram no nosso texto sagrado. É preciso saber viver. É necessário aprender a viver. Nessa série, nós vamos discernir um pouco sobre isso, sobre como viver de uma maneira que Deus deseja para nós como igreja dele. Por séculos e séculos, as religiões determinam, por meio de conjuntos de regras, dogmas, procedimentos, preceitos, interpretações, visões, estatutos, maneiras de se agradar o sagrado, a sagrada. Então, agradando o sagrado e agradando a sagrada, seja lá ele ou ela quem for, obtemos favor, alcançamos o que tanto almejamos. Por isso que talvez você já frequentou outras religiões, pertenceu a outras religiões, ou até outras igrejas em que você tem movimentos religiosos para que você alcance coisas. 7 sextas-feiras que você alcance determinado objetivo. 4 quartas-feiras de cura, para que você alcance a cura sua ou de quem você quer. Enfim. Mas o convite de Jesus é o que nós acabamos de cantar. É preciso saber viver. Porque quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, cria ele para a vida. E o pecado, descrito lá em Gênesis capítulo 3, é quando o homem desaprende sobre a vida. E ao desaprender sobre a vida, ele comete atrocidades. E a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia não é em Gênesis 3, é em Gênesis 4, quando Caim mata Abel, seu irmão. O que isso significa? Significa que desaprender a viver é tudo aquilo que fere a existência do outro. Saber viver é quando nós proporcionamos a vida a tudo e a todos. Saber viver, carpe diem, já diria Horácio no século 8 a.C., carpe diem não é prazeres, não é aproveitar as circunstâncias. Pode ser, depende do que você quer ou do que você não quer, e do ano que você vive, do século que você vive, do mundo que você vive, do país que você mora e na cultura que você está inserido. A diferença é, você sabe viver a maneira do Deus que você diz adorar? Respirar, todo mundo respira. Como você respira? Onde você respira? Em que ano você respira? Qual o contexto você respira? É diferente. Ou seja, tem a ver com sua cultura, tem a ver com seu tempo, tem a ver com o local onde você nasce. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que saber viver, aprender a viver, é muito mais do que meramente sobreviver. E viver para a glória de Deus é muito mais do que simplesmente saber os conjuntos de regras certos, jeito certo,
religião certa, doutrina certa. Simples assim. O que eu estou dizendo há 6 anos, desde quando eu cheguei aqui na primeira igreja batista em Botucatu. Eu continuo falando a mesma coisa. Só que agora nós vamos trilhar por caminhos que Deus usou para ensinar o seu povo no seu tempo e ensinar o seu povo a seu tempo a viver. E Deus usou a vida das mulheres, muitas mulheres, e nesse mês de março, e não apenas nesse mês de março, nós vamos continuar depois do mês de março, mas em especial no mês de março, que é o mês do Dia Universal da Mulher, nós vamos estudar as 4 mulheres da genealogia de Jesus. 4 mulheres que entraram para o colar da genealogia de Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. As mulheres que fizeram parte e que Mateus, capítulo 1, registra. O que essas mulheres fizeram? Como elas viveram? E de que maneira Deus foi glorificado na vida delas? E por que elas estão na genealogia de Jesus? Sensacional, uma baita jornada. Uma baita jornada. Eu espero que você esteja disposto a aprender, como eu estou disposto a aprender também e falar para vocês dessas maravilhosas histórias. Dessas maravilhosas histórias. Eu espero que vocês mulheres se sintam acolhidas nesse mês, onde vocês são lembradas, homenageadas, mas eu espero que não apenas isso, eu espero que a realidade caótica, misógina, machista, violenta, no que tange a gênero, diminua, principalmente no âmbito da igreja, onde a gente diz que adora a Deus. Eu espero que a igreja aprenda a viver de uma maneira a qual a gente pare de matar os nossos irmãos, como Caim matou Abel. Ou no caso, paremos de matar as nossas irmãs. Vamos iniciar a nossa jornada? Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 38. E você não vai fechar. Você não vai fechar. Você vai deixar sua Bíblia aberta aí em Gênesis, no capítulo 38. Porque a parada é muito interessante. Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 36, vem narrando a história de José, filho de Jacó. Vem narrando a história de José. Só que no capítulo 38 tem uma interrupção. A história de José é interrompida para que seja contada a história de Judá e Tamar. Judá é irmão de José, filho de Jacó. Judá é o 4º filho de Jacó. E a família de Jacó vinha se dissolvendo, vinha se espalhando. E com Judá não foi diferente. Judá escolheu ir para os rumos de Canaã, ser amigo dos cananeus, gente de outra etnia, gente de outro povo, que adoravam outros deuses. E ele fica ali, em Adulão, que lá em 2 Samuel vai ser a caverna que Davi vai se esconder. Já ouviram falar, caverna de Adulão? É esse Adulão aqui. Mas esse Adulão aqui faz parte de um mundo cananeu, o mundo que não conhece o Deus de Israel. E Jacó vai para lá. E lá Jacó Judá, filho de Jacó. E ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e se casou com ela. Ele a possuiu, e ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Versículo 3. Prestem atenção. Tornou a engravidar, teve um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quisebe, ele teve ainda outro filho, e chamou-o Selá.
Beleza? 3 filhos Judá teve. Ir, ou Er, Onã e Selá. Selá significa petição. Se você já frequentou alguma religião do Ocidente, de meditação, sempre depois de uma prece, eles fecham os olhos e dizem assim, Selá, que significa petição. Ou nosso amém. Beleza. Então foi assim, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar. Eis aqui a nossa personagem. Para Er, o seu filho mais velho. Mas o Senhor, preste atenção, o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá. Por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado, para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora, Tamar, está falando com Tamar agora, more como viúva na casa do seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Por enquanto nós vamos ler até aqui. Perceberam? Então Judá teve 3 filhos, o primeiro filho Er casou com Tamar, mas ele era perverso. A Bíblia não fala o que era essa perversão, mas se nós olharmos para Gênesis capítulo 3, provavelmente a palavra perversão está ligado à desumanidade. Todo ato, toda condição que desumaniza o outro, tudo aquilo que mata ou fere o outro. Então alguém perverso é aquele que pouco se importa com a vida do outro, aquele que trama propositadamente a morte alheia ou pouco se vale da dor do outro. E ele era perverso. E não agradou o Senhor. E foi para Goiás. A lei do levirato, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6. A lei do levirato dizia assim, que quando um irmão morresse sem ter filhos, o seu irmão ou parente mais próximo deveria possuir a esposa do falecido, e o primeiro filho que nascesse dessa relação seria considerado filho do falecido, para que ela não ficasse abandonada e sem cuidado, porque a viúva seria no futuro sustentada pelos seus filhos, e para que também ela não ficasse abandonada, sem ninguém, aos cuidados da sua antiga família, da qual também ela não era mais filha, porque quando a moça ou a mulher era possuída de casamento, as mulheres eram tratadas como propriedades, ela deixava de ser propriedade da família e passava a ser propriedade do marido. E, sendo propriedade do marido, e o marido morreu, acabou para ela. É por isso que o Evangelho pede, cuidado, cuidem de quem? Do órfão, da viúva e do estrangeiro. Porque essa mulher estava desamparada, sem nada, sem ninguém para cuidar dela. Então, Onã, irmão de Er, fez o que tinha que ser feito, pero no mucho. Daí vem a palavra onanismo, ou que os crentes gostam de discutir e debater como um bando de maluco, o termo chamado coito interrompido. Se é pecado, se não é, é por causa desse texto aqui. E tem um monte de crente que morre de medo de partir para Goiás, ir para a glória, e o Senhor mandar um câncer nele, quando ele julga ter praticado o coito interrompido. Por causa desse texto aqui.
Mas qual que era o pecado de Onã? Não era o ato de fazer ou não fazer, consumar ou não consumar. O pecado de Onã é o mesmo de Gênesis capítulo 3, pensar só em si, para si, de si. Porque Deus tem a ver com o estilo de vida que você leva. Deus não é um Deus de atributos morais ou imorais. Deus não é um Deus de conjunto de regras, de preceitos. Deus é um Deus que tem a ver com o jeito que você vive. É por isso que aquele nosso cartaz ali diz: Deus tem a ver com pessoas, porque pessoas têm a ver com Deus. Porque tem a ver com o jeito que você vive, a pessoa que você é, e não o que você faz ou deixa de fazer. Onã tornou-se alguém perverso aos olhos do Senhor, porque a forma com o que ele estava se tornando ou se tornou desagradava ao Senhor. E ele morreu também. E agora você pensa, na cabeça de Judá. É daí que surge o termo viúva negra. Estou zoando, não é não. Mas ele pensou exatamente isso, que inclusive é uma linguagem super preconceituosa também, mas um dia a gente pode falar mais sobre vícios de linguagens estabelecidos dentro da sociedade. Mas ele pensou, essa viúva é assassina. O Senhor se desagrada dela, porque ela já matou um, e ela já matou dois, e ela não vai matar o terceiro. Beleza? Esse é o pensamento de Judá. A culpa não era dos filhos, a culpa era da mulher. Porque a mulher tem a culpa. Porque a mulher é sempre o fruto do pecado. É pela mulher que entra o mal e a maldade dentro de casa. A tradição rabínica diz que um homem não poderia conversar com uma mulher olhando no olho dela. Sabe por quê? Porque o perigo era ela enfeitiçá-lo e a maldade entrar dentro dele. Culpa de quem? Da mulher. Uma estrutura religiosa e social onde a mulher era o centro do mal, o caos. Essa era a estrutura da época. Então ele fala assim: ô Tamar, faz o seguinte, veste a sua roupa de luto, vai para a casa do seu pai, e assim que Selá atingir a idade de casar, eu entrego ele para você, e aí fica tudo certo, a gente cumpre a lei do levirato, e fica tudo resolvido. Então ela foi. Mas o tempo passou. E a gente continua o texto aqui a partir do verso 12. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com o seu amigo Hira, amita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas, olha só. Presta atenção, que aqui está o pulo do gato. Olha o que ela fez. Olha Tamar. Ela trocou de roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora se ela já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto seu rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Ele disse Judá: que garantia devo lhe dar? Respondeu ela: o selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e possuiu. E Tamar engravidou dele. Ela se foi
e tirou o véu e tornou a vestir roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Naim? E eles responderam: não há nenhuma prostituta cultual aqui. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela o cabritinho, mas você não a encontrou. Beleza, até aqui agora. A história continua, queridos. Ela se ligou que ela havia sido esquecida, abandonada, aos cuidados da própria sorte. Ao saber que o sogro estava indo ver as ovelhas, ela se posicionou à beira do caminho como uma prostituta cultual. Era comum na terra dos cananeus cultos a deusa chamada Azera, que era a deusa da fertilidade, a deusa do sexo. E essas prostitutas se encontravam em determinados lugares, diferentemente das prostitutas comuns, que não cobriam os seus rostos. As prostitutas cultuais cobriam o seu rosto, porque para elas o sexo era como uma adoração a essa deusa, e era muito comum ali entre os cananeus. Por isso que Judá, lembram-se que ele foi para Canaã, então ele já estava muito familiarizado com tudo isso. É uma prostituta cultual, beleza, vou aqui fazer o meu culto, vou aqui fazer o que eu tenho que fazer e tal. O que você quer? Eu quero um cabritinho. Para quê? Para oferecer a Azera. Só que ela já tinha armado todo o pacote. Porque ela sabia que ela estava sendo injustiçada. É essa mulher que entra na genealogia de Jesus, amados. Na ótica da religião, é uma vagabunda, desculpa a expressão. Na ótica da religião e dos preceitos morais, essa mulher é uma pilantra. Na ótica dos bons costumes, essa mulher não presta. Mas aos olhos de Deus, não é essa a maneira que Ele vê, porque Deus é um Deus que não compactua com a injustiça. E Deus se preocupa muito mais com uma vida do que com um conjunto de normativas morais ou imorais, porque para Deus essa questão de moral ou não moral ou imoral não entra na conta de Deus. Deus se preocupa com os que padecem, que sofrem por injustiça. E essa mulher estava sendo injustiçada. Vejam bem, há um grande perigo aqui, porque se nós pegarmos a teologia da prosperidade, a teologia dos coach e a teologia de Mamon, nós vamos ver assim, tá vendo? Nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos que lutar pelo que é nosso, porque o que é nosso, Deus nos guarda. O que é nosso, Deus nos dá. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer, custe o que custar, e que não sei o que lá, e que não sei o que lá. Essa mulher se expôs, essa mulher foi, essa mulher fez, essa mulher isso, essa mulher aquilo. Isso na teologia do inferno. Do inferno. Porque é o diabo que diz: tudo lhe darei se prostrado me adorares. Transforma essas pedras em pães. Você tem todo o poder, você pode tudo. Joga daqui que os anjos te seguram. Vai na fé que Deus te pá. Isso é do diabo. Isso é de Mamon. Não é isso que o texto está dizendo e eu vou explicar. O que o texto está dizendo é: essa mulher está diante de uma injustiça, a vida dela corria perigo, diante do direito dela, diante do que ela fez. Aos 2 filhos dele, ela não tinha peso nenhum e culpa nenhuma, porque os perversos eram eles. Então essa mulher estava sendo injustiçada, essa mulher estava sendo erroneamente punida pela estrutura da época de Judá. A estrutura que matava, a estrutura que punia, a estrutura que não olhava essa causa. Tamar levantou-se como força
pungente para lutar contra esse sistema de injustiça. Não é sobre bater no peito e dizer eu tenho meus direitos, é sobre lutar contra toda forma de injustiça. É preciso saber viver. Viver é se posicionar contra tudo aquilo que é injusto. Por que essa mulher entra na genealogia de Jesus? Porque ela é justificada. Porque a causa dela é nobre. Ela interrompe a história de José, para que a história dela seja contada. Uma história de uma mulher que é injustiçada, mas não se rendeu. Não por causa dela, mas por causa do modo com o qual Deus queria revelar a sua vontade e o seu plano para as pessoas do mundo. Por que essa história está aqui? Não é para a gente bater no peito e dizer, tá vendo, só vamos lá que Deus tal. Não é, é para a gente aprender assim, ó, Deus defende o injustiçado e Deus está do lado daquele que sofre injustiça. Essa mulher se fantasiou de uma prostituta cultica, pagã, de outro Deus. Ela enganou o sogro dela, e ela ficou grávida do sogro dela. Vocês conseguem perceber o peso dessa parada? Percebe como Deus não está preocupado com atributos morais? Deus está preocupado com a causa de injustiça, porque é essa mulher que entra na genealogia de Jesus, amados. Lembram-se, não sei se vocês leram, mas essa semana eu escrevi um texto, o cajado e o cetro de Davi. Eu não sei se vocês leram nas minhas redes sociais, mas eu escrevi um texto, o cajado e o cetro de Davi. Eu fui perguntado, lá no condomínio onde eu moro, o pessoal descobriu que eu era pastor, aí os caras descobrem que a gente é pastor e começa com um monte de pergunta meio torta, né? Aí o cara falou assim para mim, pastor, o cajado do pastor Davi se transformou em cetro quando ele virou rei Davi? Eu falei, oi? O que está por trás dessa pergunta? O cajado que vira cetro. Está por trás dessa pergunta a seguinte fala: Deus tira você da plebe e te coloca no trono. Uma teologia demoníaca, diabólica, mamonita, de Mamon. E aí eu respondi assim para ele: lógico que não. Porque Davi pertence à genealogia de Jesus, queridão. E ele é uma das pré-figurações de Jesus no Antigo Testamento, como Moisés foi, como Elias foi, como Eli foi, como Abraão foi, como todos os outros profetas foram. E se eles são pré-figurações daquilo que viria a se cumprir na vida de Jesus e através da existência de Jesus, é óbvio que o que Deus fez na vida de Davi não foi para tirar ele da plebe e colocar no trono, foi para ensinar que Deus se manifesta através das pequenas coisas. E é por isso que Davi era um homem rei segundo o coração de Deus, porque ele foi escolhido pela vontade de Deus. É por isso que Davi, quando tem a oportunidade de matar Saul, não mata. É por isso que Davi, quando entra no templo, ele come dos pães do sacrifício e o sacerdote fica doido com ele. Davi, você está comendo dos pães do sacrifício sem lavar a mão, não é sábado e você não é sacerdote. Ele falou assim: meu irmão, você acha que Deus vai deixar a gente com fome por causa do sacrifício? E ele não só pega o pão e come, como ele dá para todo soldado dele comer. Sabe por quê? Porque ele é pré-figuração de Jesus. Deus não está preocupado com o sacrifício, com a regra do sacrifício. Ele está distribuindo o pão e dando o pão. É óbvio, então, que o cajado de Davi continua sendo cajado. Porque cajado tem a ver com serviço. Cajado tem a ver com cuidado. Cajado tem a ver com pastoreio. Trono tem a ver com poder. Trono tem a ver com organizações sistêmicas, e Deus não veio para transformar organizações sistêmicas. Deus veio para cuidar de pessoas e mudar situações de pessoas. Porque se ele fosse para mudar situações de sistema, ele viria como imperador e não como o filho do carpinteiro que entra num burrico emprestado.
A igreja não existe no mundo para mudar o sistema. A igreja existe no mundo para que pessoas sejam mudadas e transformadas, para que mundos sejam mudados e transformados. A igreja não está na terra para ocupar o trono. O trono não é lugar da igreja. O trono não é lugar para a igreja. O lugar da igreja é no campo com o cajado na mão, cuidando e pastoreando e protestando contra tudo e contra todos que estão no trono, que são injustos, que são infiéis e que oprimem os pobres e os desvalidos. É bíblico. Quando Tamar resolve lutar pelo seu direito de justiça, não é no sentido de ocupar o trono, é no sentido de fazer da sua história uma inspiração para o povo de Deus. Esse é o espírito que lapida a Escritura. E aí, vejam bem, a cena continua, a cena não para, porque agora vem o desfecho. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram Judá: sua nora Tamar prostituiu-se. E na sua prostituição ficou grávida. Judá disse: tragam-na para fora e queimem-na viva. Levíticos capítulo 21, verso 9. A mulher que for encontrada se prostituindo deve ser amarrada e levada para fora e queimada viva. Porque a culpa é da mulher. A mulher é um instrumento de mal e de maldade. Na visão da religião, na visão da sociedade, a mulher é sempre a culpada. Lembram-se da mulher flagrada em adultério? Lembram-se dela? Lembram-se dela? Preguei sobre ela esses tempos atrás. Lembram-se? A mulher flagrada em adultério. A própria lei de Levíticos, capítulo 21, vai dizer assim, que os dois deveriam ser apresentados diante da sociedade e os dois deveriam ser apedrejados. Só que no texto que nós lemos lá em João, nós vamos ver que a mulher, se ela estava adulterando, cadê o adúltero? Por que só trouxeram a adúltera? Porque existia um sistema que matava as mulheres. Existia um sistema que diminuía as mulheres, que objetificava as mulheres. E as mulheres morriam em nome de se agradar a algum Deus em algum tempo. E Deus não é esse Deus de ser agradado com a morte de ninguém. Porque Deus não se agrada com a morte de ninguém. Porque Ele não é o Deus que mata, Ele é o Deus que escolheu morrer. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por vontade própria. João. Se eu não me engano é capítulo 8. Por causa da minha morte, todos serão salvos. Ele não é o Deus que mata não, queridos, Ele é o Deus que escolhe morrer. Mas matavam-se mulheres em nome de se agradar a Deus. E aqui pegaram então Tamar, estão levando Tamar para fora. Eu posso imaginar o júbilo dela ou o medo, sei lá, você consegue imaginar o que ela estava sentindo? Eu não sei, só sei que ela pegou e mandou aqui, ó. Quando estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado para o sogro. Ah, ele me mandou me matar, porque eu estou grávida? Mandou. A lei manda. E ele está obedecendo a lei. Então faz o seguinte: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. Veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Como é que era o anel daquela época? Ou ele era de metal, ou ele era de pedra, ou ele era de marfim. No anel existia como se fosse uma assinatura que os proprietários, os homens donos de posses, né, eles oficializavam os acordos apertando um anel na argila ainda mole. Então aquela era a assinatura dele.
E eles usavam esse anel ou no dedo ou pendurado num lenço, no pescoço. E o cajado, que até hoje, lá no Oriente, nas regiões mais tribais, o próprio pastor, o próprio proprietário do cajado é quem esculpe todo o seu cajado e normalmente levava o seu próprio nome. Então ela fala assim, ó, tá vendo esse anel, esse cordão, que é o lenço, e esse cajado? Leva lá pro cara que está mandando me matar e fala assim que eu estou grávida dele, ó. Dentro da nossa ótica, dentro da nossa maneira de não saber viver, dentro do que nós nos perdemos, no que dizemos seguir a Deus e seguir e amar a Jesus, nós condenaríamos essa mulher. Nós condenaríamos essa pessoa, porque ela foi oportunista, ela foi malandra, ela foi safada, ela foi promíscua, ela foi uma idólatra. Mas Deus não viu assim. Deus viu uma mulher sendo injustiçada. Deus viu mais uma mulher sendo morta por causa da misoginia, por causa do patriarcado, por causa de um sistema que matava mulheres. E Deus transforma a vida dessa mulher. E aí, Judá só pode ser tocado pelo Espírito quando ele vê, ele diz assim: essa mulher é mais justa do que eu, pois devia ter entregue o meu filho Selá. Essa mulher é mais justa do que eu, pois eu deveria ter feito o que tinha de ser feito. A lei que eu tanto digo defender, a lei que estou mandando matá-la, a lei que eu estou mandando queimá-la viva, a lei que eu estou botando um peso sobre ela, não foi obedecida por mim. Eu fui um tosco, eu fui um tonto. E aí, o texto continua dizendo que ele não teve mais relações com ela. E vejam bem, olha como o texto finaliza. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Eu vou explicar para vocês o seguinte: naquela época, o que era uma mulher fértil, uma mulher não fértil? Uma mulher não fértil era uma mulher totalmente amaldiçoada que não servia para nada. As mulheres que não podiam ter filhos eram vistas como amaldiçoadas. E essa mulher, ela foi abençoada por Deus com uma gravidez de gêmeos. Ou seja, isso é um sinal de honra. Somente quando Deus honrava, somente quando Deus amava, ou somente quando se oferecia os sacrifícios certos, dependendo da religião que a pessoa era, aos deuses da fertilidade, é que uma mulher ficava grávida de gêmeos. Então, na ótica do que nós estamos lendo, dentro da cultura que nós estamos lendo, essa mulher foi ricamente honrada, abençoada, próspera, justificada. Ela ficou grávida de gêmeos, cara. E aí, desses gêmeos, nasceu Pérez, que é o avô de Araão. E aí você segue a sequência da genealogia de Jesus. Essa é a história. Aí você pode me dizer: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, irmão? Tem a ver sobre o que Deus quer fazer em você. Não é o que Deus tem para fazer a você. É sobre o que Deus quer fazer em você. Sobre o tipo de gente que Deus quer te transformar. O que a história de Tamar tem a ver com a sua vida? Tem a ver com o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 17. Jesus está diante da sinagoga, entregam para ele a Bíblia da época, que era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, Jesus e os Salmos e os profetas. Jesus abre lá no Salmo 61, Isaías 61, e ele diz assim: o Senhor me escolheu para proclamar
a libertação dos oprimidos, para defender a causa dos injustiçados, para proclamar as boas novas de libertação a todos os oprimidos. Eu sempre faço duas aplicações. A primeira delas é: do que você precisa ser liberto? Do que é que você precisa ser liberta? O que te oprime? É a pressão da sociedade? É a pressão da tua família? É a pressão do teu patrão? É a pressão do teu marido? Ou é a pressão da tua esposa? Do que você precisa ser liberto, irmão? O que te oprime? E a segunda aplicação: através da sua vida, quem serão os libertos de opressão? Através da sua vida, o que a libertação de Jesus de Nazaré, presente na história de Jesus de Nazaré em sua genealogia, presente no ministério de Jesus nos seus 3 anos sobre a face da terra, presente nos pais apostólicos, seguidores, testemunhas oculares de Jesus, presente nos pais da igreja, e presente em toda teologia formada através dos anos da igreja, verdades de libertação. O que isso flui através da sua vida? Porque às vezes você pode estar defendendo o opressor. Às vezes você está mandando matar a Tamar, em nome da moral, em nome da pátria, em nome da igreja, em nome da santa teologia. Você está mandando matar. E Deus está dizendo assim: ei, acorda. Eu não sou dos que manda matar. Eu sou o que morri para que todos vivam. Eu sou o Deus que mudou a história de Tamar, que injustamente seria morta, para que mais ninguém fosse morto injustamente. Para que através do meu povo, toda injustiça fosse denunciada. Para que através do meu povo, todo espírito de morte fosse denunciado. Qual é a mensagem da igreja hoje? Eu quero concluir fazendo uma leitura de Isaías, capítulo 58. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia e noite me procuram, parecem desejosos em me conhecer, querem me conhecer, querem conhecer os meus caminhos como se fosse uma nação que faz o que é direito, como uma nação que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha a oração do pessoal, era assim, ó: por que jejuamos e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste, ó Senhor? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês.
e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Vejam o versículo 6, se você quiser grifar na sua Bíblia, grifa bem forte, assim, ó, bem forte, para você nunca mais esquecer. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto e abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará das trevas e a sua noite será como o meio-dia. O que a história de Tamar tem a ver comigo e com você? Nós somos livres de toda a opressão. O pastor não pode te oprimir. A religião não pode te oprimir. O diabo não pode te oprimir. O inimigo não pode te oprimir. Sabe por quê? Porque nós somos cativos de Deus. E Deus é um Deus que nos liberta. Nós somos agentes de libertação e de justiça para proclamar que ninguém mais deve morrer vítima de injustiça. Que diante dos nossos olhos toda injustiça seja condenada. Que diante dos nossos olhos toda injustiça seja denunciada. Que diante dos nossos olhos todo mal e toda maldade sejam descobertos e colocados à prova para a libertação e a justiça dos que sofrem. Somos cativos do amor. Não é o que você faz e nem o que você deixa de fazer. É o que Ele faz por você. Você não pode comprar. E você também não merece. Mas Ele te ama. Proclamar a justiça é levar o amor de Deus a quem a gente também julga que não merece. E nos lugares que a gente percebe que Ele não está.